Já estamos de volta com o Mundo da Criança e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha e também com a gente o nosso querido Colégio Criativo. Olha só, a gente... E agora? Agora chega, né, de pedir, né? Agora a gente vai falar... Mas lembra do Colégio Criativo que pode levar pasta. Pode levar pasta lá no Colégio Criativo, pasta e escova e também na Pimenta Pimentinha. Os dois patrocinadores do programa estão aí como ponto de coleta também desta campanha que certamente vai ser um grande sucesso. Pasta de dente e escova de dente para as crianças do projeto Amor de Criança. Doutor, por falar em crianças do Amor de Criança, a gente percebe que as pessoas ainda têm uma certa dúvida com relação a essa doença, a paralisia cerebral, né? Como é que doença é essa paralisia cerebral? Como é que ela acontece, né? E de onde essas crianças surgem? Existe algum problema específico? Ele é variado? Como é que é isso? Marcos, essa é uma pergunta até que a gente tem recebido, assim, olha, você fala que tem mais de 200 crianças, mas como é que aparece tanta criança? Que doença é essa? Que tipo de situação leva a isso, né? E a gente quer conversar um minutinho com vocês sobre esse aspecto. Quando a gente tem uma criança que tem um comprometimento neurológico importante, que leva a um atraso motor, e isso quer dizer, a criança não se desenvolve, quer dizer, ela não firma o pescoço, ela não senta, ela não anda, ela não fala, né? Então, ela perde essa capacidade motora. Então, o cérebro dela é muito doente. Então, as causas disso, Marcos, são várias. A mais comum que a gente tem, infelizmente, são os problemas do parto, né? Então, a criança que nasce e que não chora, sabe aquele choro desejável? Isso não acontecendo, você pode ter falta de oxigênio no cérebro e essa falta de oxigênio no cérebro leva à alteração de funcionamento do cérebro e aí a gente tem o quadro que nós chamamos de paralisia cerebral. Isso acontece porque a mãe pode ter algum problema, ou pode ter alguma intercorrência durante o parto, né? Alguma situação relacionada à própria mãe. Então, são as mães. Pode ter hipertensão, por exemplo, e a hipertensão, a pressão sobe muito, a mãe tem problema de placenta em função disso e acaba, mesmo dentro do útero, faltando oxigênio para essa criança. Ou durante o parto, né? E você aí não tem, a criança não nasce por alguma intercorrência, ela nasce, não respira, ela não chora, ela tem uma situação de falta de oxigênio, então ela pode ter uma sequela. Isso não dá para a gente mensurar na hora que acontece, você só vai mensurar depois, em que a criança pode ter um déficit motor, pode ter um déficit cognitivo importante e algumas só têm um déficit motor. Elas pensam legal, elas conversam, elas vão para a escola, aprendem normalmente. Então, isso tudo é chamado de paralisia cerebral quando falta o oxigênio lá por alguma razão intraútero ou durante o parto. É claro que existem situações que são doenças que a criança tem por alterações genéticas, por exemplo, Marco. Então, a história de uma criança, quando a gente recebe, a gente sempre procura saber, primeiro, os pais têm algum grau de parentesco, então são primos, têm algum vínculo familiar, porque isso potencializa e favorece você ter uma combinação genética e isso trazer um prejuízo para a criança, trazer algum tipo de síndrome, algum tipo de malformação. Então, as doenças genéticas são muito valorizadas. Aliás, o projeto dá muita ênfase a isso. Nós temos avaliações, essas crianças que têm um comprometimento neurológico, são avaliadas por geneticistas e com exames importantes, são exames até muito caros, que custam aí, no mercado custa 10, 11 mil reais. Nós ainda trabalhamos com o mesmo laboratório, pelo número de pacientes, em torno de 6 mil reais. Mas esse é o exame que vai sair do dinheiro do show do Daniel. Você tem que pagar.
não tem como. E são muitas crianças que ficam muito tempo sem diagnóstico. São crianças que precisam ter uma avaliação genética com exames muito modernos, muito atuais, e que a gente consegue dar à família uma diretriz. Por que isso é importante? Tanto para a orientação da criança, mas o aconselhamento familiar. Se você tem uma criança com uma doença genética e você tem um diagnóstico assim, bem feito, preciso, você consegue dizer a essa família: olha, a senhora não pode ter mais filho. A sua possibilidade de ter um filho igual é grande, é de tantos %, dependendo da doença. E a gente precisa, algumas vezes, Marcos, fazer um estudo da criança e fazer um estudo dos pais, para saber se realmente quem é o portador desse gene alterado e qual é a possibilidade de ter um outro filho. Então, nós temos situações, até pouco tempo nós vivemos uma coisa assim muito chata, que nós fizemos o diagnóstico numa criança, né? E aí o exame demora um pouquinho para ficar pronto. É uma situação muito grave numa criança, um diagnóstico genético. E aí demorou uns 2 meses, nesses 2 meses a mãe ficou grávida, né? Caramba. E aí o nenê nasceu com o mesmo gene do filho mais velho. Se a gente tivesse esse resultado, poderia prevenir, já né? Poderia prevenir essa mãe, evitar a gravidez, evitar a gravidez ou buscar uma solução diferente, né? Mas não deu tempo. Então isso chama-se um aconselhamento familiar, que a gente procura dar a essas famílias de tal forma que tenha uma programação de vida quando você tem um problema importante. Então as síndromes são assim, os diagnósticos genéricos é a coisa mais atual que se tem em termos de diagnóstico de criança, um exame chamado exoma, um estudo de cromossomo, o Snp array, o próprio cariótipo, que é um exame mais simples. Então isso tudo são coisas que a gente pode oferecer às crianças para dar a elas um diagnóstico seguro. Eu diria assim para você, Marcos, somando esses diagnósticos genéticos, somando os diagnósticos metabólicos, somando aquilo que se faz de atendimento multidisciplinar na Universidade de Marília, com médicos, com nutricionista, com fono, com fisioterapia, terapia ocupacional, dentista, o apoio jurídico a essas famílias para que eles tenham esses aspectos jurídicos bem sustentados. Realmente eu diria assim, isso é único no Brasil. Você não tem isso no Brasil, nenhum ambulatório que ofereça a esse grupo de famílias, toda a esse essa grupo assistência, de criança, toda essa assistência. Podemos falar um conhecimento de causa que esse aspecto é de muita honra para a universidade e, é claro, para a cidade, de ter um trabalho desse que a Universidade de Marília dispõe a aceitar, a hospedar e a conviver, oferecendo a essas crianças esse tipo de atendimento. Então, para você, de onde vêm tantas crianças? Então, pode vir lá do parto, pode ter doenças genéticas que tenham esse cuidado, doenças metabólicas, e nós temos muitas crianças, Marcos, que têm paralisia cerebral por acidentes, por meningite, por acidentes domésticos, pelo raio. Pois é, até isso, né? Até isso, né? Então, realmente, é um assunto muito amplo, mas para você ter, assim, noção de que toda semana nós estamos recebendo doentes novos. Marcos, essa terça-feira nós temos 4 doentes novos, né? Que a notícia então, também vai crescendo. Mas nós estamos firmes, Marcos, e por isso a gente quer agradecer a você que está sempre presente e, é claro, desejar aí a você um final de semana muito feliz. Lembrando, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!